Paz e graça a todos, e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Bom, hoje eu trouxe aqui para vocês um trecho de um culto do Jardim Paulista do dia 20. Quem presidiu o culto foi o ancião daquela congregação, o irmão Paulo Plácido, Paulinho. Alguns irmãos conhecidos meus de lá daquela congregação me trouxeram essa palavra com esse trecho e pediram para eu fazer uma análise. Eu vou colocar aqui para vocês, logo em seguida eu vou também trazer a transcrição para a gente poder fazer os nossos comentários. Então vamos lá. Me perdoe, irmão. Deus tenha piedade do irmão Paulinho. Nós temos intimidade aqui. Casais que na sua intimidade ofendem, agridem, rebaixa, escraviza sua companheira, perde o prazer, perde o interesse, retribui carinhos por obrigação. Olha o silêncio da igreja. Coisas que não dá para fazer por obrigação. O caráter, a personalidade não permite. Mas muitas vezes a serva de Deus, o servo de Deus se submete para ninguém perder algo, não haver escândalo. E hoje Deus está mandando esta palavra. Ela vai cair direitinho, ninguém precisa ouvir dela. A submissão é contra a moral. Moral, irmão. Moral, irmão. Moral não muda. Moral não se encurva. Moral morre, mas não perde moral. Tem passarinho que você põe na gaiola e ele aceita. Ele aceita a gaiola. Mas tem passarinho que você prende ele não aceita e morre de tristeza. Prefiro morrer do que ficar engaiolado, enjaulado. Deus vai libertar alguém com esta palavra. Não adianta ser uma gaiola de ouro, gaiola de prata. Não adianta a prisão. Ponha na mão de Deus, creia. Espere em Deus e a libertação vai vir, diz o Senhor. Vamos lá. Então, no início ele fala, tenha piedade do irmão Paulinho, porque antes ele já vinha trazendo um pouco dessa narrativa sobre a questão aí do moral, né? Só que ele começa assim, casais que na sua intimidade ofendem, agridem, rebaixam e escravizam a sua companheira. Aqui ele já está dizendo que é a companheira. É uma mulher, ou são várias mulheres ali que ele está pregando, que ele sabe que existe. Tanto que logo depois ele solta a frase, olha o silêncio da igreja, porque ele sabe em quem aquela palavra está indo, está sendo direcionado. E aí ele coloca, escravizam a sua companheira, perdem o prazer, perde o interesse, retribui carinhos por obrigação. Então aqui está um cenário de casais, ou um casal ou casais, que estão dentro do Jardim Paulista ou dentro das congregações, que estão tendo esse problema, esse choque de relacionamento. Certo? Isso aí é normal e anormal ao mesmo tempo. Porque se fosse na graça de Deus verdadeira e pura, não haveria esses choques, essas faltas de compreensão. Não haveria isso. Mas como não é a graça de Deus, a congregação, então as pessoas elas têm a tendência de viver nessas agressões, essas ofensas. Porque não se há perdão, não se há misericórdia. Porque os próprios líderes religiosos, eles não incentivam o perdão, a misericórdia e o amor. Eles não incentivam. Entretanto, eles incentivam a submissão ao homem,
ao líder religioso, que é o ancião, o cooperador, e ao santo ministério. Eles incentivam isso. Eles incentivam a submissão à doutrina, que são mais de 2.000 tópicos de ensinamentos na igreja, baseados nas leis de Moisés. E eles incentivam também a você ficar submissa, engaiolada dentro de uma prisão. E agora ele solta a frase: olha o silêncio da igreja. Quando ele solta essa frase, é porque ele sabe que aquela palavra encaixou em algumas pessoas ali. E ele sabe quais são as pessoas. Ele sabe, porque ele é o líder da igreja. Ele conhece todas as pessoas que estão ali ao seu redor. E aí ele coloca o seguinte: tem coisas que não dá para fazer por obrigação. Aqui ele está falando de uma mulher, tá? Que está sendo escravizada, rebaixada e agredida pelo seu companheiro. E ele sabe disso. E ele coloca: e hoje, melhor, tem coisas que não dá para fazer por obrigação. Então tem alguma mulher lá dentro que está fazendo alguma coisa por obrigação. Por exemplo, retribuir o carinho por obrigação. E ele sabe disso. E ele está pregando essa palavra com essa consciência. E eu quero observar aqui até o final desse trecho qual vai ser a solução que ele vai dar para esse caso, como líder religioso. Aí ele coloca uma vírgula, ele coloca: o caráter, a personalidade não permitem. Ora, uma pessoa que tem personalidade e caráter, ela não aceita ser escravizada, ser rebaixada, ser agredida e ser ofendida. Só que ele se perde um pouco na pregação. Observem o seguinte: então tem coisas que não dá para fazer por obrigação. O caráter, a personalidade não permitem. Ok. Mas muitas vezes os servos e as servas de Deus se submetem. Por que se submetem? Porque não tem caráter e não tem personalidade. Não tem. Uma pessoa que se submete a uma escravidão, por exemplo, os negros, houve a carta de alforria, aprovada, escrita, assinada. Os negros que se submetem a uma escravidão hoje, eles não estão dando importância para aquela carta da Lei Áurea. É simples assim. Então as pessoas que se submetem a esse tipo de escravidão, agressão, ofensa e rebaixamento, elas não têm caráter e não têm personalidade. Mas ele diz que essas pessoas se submetem por quê? Aí ele coloca: para ninguém perder a alma, não haver escândalo. Quando ele fala não haver escândalo e não perder a alma, é porque a doutrina da congregação é essa: se você for diante das autoridades para você pedir uma separação, um divórcio, você já vai servir de escândalo para a congregação cristã no Brasil. Para você é bom, mas para a congregação cristã no Brasil isso não é bom, isso vai ser um escândalo. Então as pessoas se submetem para não servirem de escândalo na igreja. Então uma pessoa, ela se submete ao escravismo, a todas essas coisas que ele falou lá no início. Ele se submete para parecer ser santo diante da igreja. É uma igreja onde existem pessoas que são agredidas, que são ofendidas, que recebem ofensas dos seus maridos e das suas esposas, enfim. Recebem essas ofensas e tem que ficar caladinho para parecer ser santo. E aí acaba sendo uma igreja de hipócritas. Acaba sendo uma igreja de pessoas disfarçadas de santidade. É isso. É assim que eu vejo hoje a congregação, e os líderes ensinam isso para não perder a alma e para não servir de escândalo. Foi isso que o ancião pregou no dia 20. Vamos lá. E hoje, Deus, o Deus da congregação, tem mandado esta palavra. Ela vai cair direitinho em quem precisa ouvir ela. Por quê? Porque ele sabe quem é. Vai cair direitinho. E aí ele começa a traçar o perfil dessa pessoa. Depois dessa frase ele começa a traçar o perfil. Quem é essa pessoa? Qual o perfil dessa pessoa? E aí ele começa a jogar palavras ao vento. Mas essas palavras têm um significado claro para quem está enquadrado nela. Observe. Uma submissão é contra o moral. Então, se você é submisso, você não tem moral. É isso que ele está dizendo. É contra.
Então a submissão é contra o moral. Isso eu concordo. O moral não muda. O moral não se encurva. Aí eu discordo de uma frase. O moral não morre. O moral não perde, mas não perde o moral. Então, o moral não morre, no caso. O moral não morre, mas não perde o moral. Então isso significa que a pessoa que está ali, ela tem moral. Se ela tem a moral, então o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que ou ir na delegacia, porque ela está sendo escravizada, agredida, ofendida e está fazendo as coisas por obrigação. Então ela tem que ser acionada a Lei Maria da Penha, 180, polícia, tem que ser acionada alguma coisa. Mas aqui ele começa a falar do moral. Uma submissão é contra o moral. E aí ele levanta o moral da pessoa. Ok. Aí ele começa a falar o seguinte. Aí começa a apertar o cerco. E aqui é onde eu venho com a minha dura crítica. Um passarinho que você põe na gaiola, ele aceita. Ele aceita a gaiola. Então o passarinho que você põe na gaiola, ele aceita. Ele aceita a gaiola. Ele reforça isso. Mas tem passarinho que você prende e ele morre de tristeza. Então, aqui, ele confessa que existem passarinhos, que são mulheres escravizadas lá dentro, que elas aceitam ser escravizadas. Mas tem outras que elas tanto aceitam, como também acabam até morrendo pela escravização, pela agressão, pela ofensa. Aqui ele deixa claro. Mas tem passarinho que você prende e ele morre de tristeza. Então o pregador, o Paulinho, ele já começa a enxergar que não é só a escravidão que está acontecendo ali naquele momento. O que está acontecendo naquele momento é simplesmente uma pessoa que, além de ser escravizada, rebaixada, ofendida, ela já está tão depressiva que ela já está se encaminhando para a morte. E isso é grave, um líder religioso enxergar isso e não dar o remédio correto. Vamos observar se ele vai dar o remédio correto? Prefiro, aqui ele coloca uma frase, que é uma frase de efeito, que é como se fosse a pessoa falando. Prefiro morrer do que ficar engaiolada, enjaulada. Vocês estão entendendo que ele não fala em nada aqui sobre liberdade? Ele fala sobre pessoas que se submetem para não perder a alma e para não servir de escândalo. Mas ele também reforça que tem essas mesmas pessoas que se submetem a isso, que não tem moral nenhuma. Porque se tivessem moral, elas se sobressaíam disso. Ele fala, prefiro morrer do que ficar engaiolado, enjaulado. Vocês estão entendendo o quão tenebroso é essa palavra que ele soltou? Então a pessoa em questão que ele sabe, ela já está tomando está num momento tão depressivo que ela prefere morrer do que ficar enjaulada. E ele, líder religioso, não devolve o moral para essa pessoa. E olha o que ele fala depois. Um passarinho que você põe na gaiola, melhor, já tinha colocado isso aqui, não adianta ser uma gaiola de ouro. Aqui ele começa a traçar o perfil da pessoa. Quando ele fala não adianta ser uma gaiola de ouro, de prata, então, o que é essa gaiola? É dinheiro. É uma pessoa com bens aquisitivos, com poder. Pessoas que têm dinheiro ali. E nós sabemos que no Jardim Paulista tem muitos empresários, médicos. Tem muitas pessoas da alta classe, da cúpula ali. Então ele fala, não adianta. Então quer dizer, ele confirma que você pode enjaular uma pessoa. Mas ele fala, não adianta ser uma gaiola de ouro e de prata. Não adianta, é prisão. Aí ele fala, ponha na mão de Deus. Creia, espere em Deus e a libertação vai vir, diz o Senhor. Quando ele coloca essa frase, ele está falando para você assim, não tire sua vida não. Continue sendo submissa, continue sendo agredida, continue sendo escravizada, continue fazendo as coisas pela obrigação. E espere em Deus que um dia Deus ele vai mover alguma coisa lá no céu e ele vai fazer alguma coisa em pró de você. É isso que ele está falando. Agora pergunto eu para você, quando que você já viu dentro da congregação uma confirmação de desquite de casamento?
de divórcio, de você ir procurar uma autoridade para você poder resolver o teu problema. Nunca. Tem uma pregação, inclusive, do Cláudio Codonho, que ele prega, que ele fala assim, foi recente, salvo aqui do dia 23, que ele prega, não confirmo o teu divórcio. Nunca vai ter isso. Por quê? Porque eles não querem escândalo. E quando ele fala perder a sua alma, é simplesmente colocar um medo em você. É fazer você acreditar que você vai perder a sua salvação, mas isso é mentira. A salvação já foi dada por Jesus Cristo na cruz. A salvação não é na carne, a salvação no espírito. Já foi dado. E esses líderes religiosos, eles brincam de dar e tirar, dar e tirar. É um comércio espiritual, uma barganha espiritual. Então ele fala, não adianta ser uma gaiola de ouro, gaiola de prata, não adianta, é prisão. Ele está falando isso claramente dentro da congregação do Jardim Paulista. Que tem pessoas, homens ali que estão escravizando as suas mulheres. O que é correto para esse líder religioso é pedir para ir fazer uma oração, para entregar na mão de Deus? Isso é o correto para eles? Saber que tem mulheres ali que estão a ponto de tirar sua vida? Isso é correto? E não é a primeira pregação que a gente ouve, não só do Paulinho, mas de outros líderes religiosos da congregação cristã no Brasil. Eles te ensinam isso, a você ser escravizada, ser rebaixada, ser agredida e ser ofendida por eles. Porque quando eles deixam isso acontecer, é porque eles concordam com aquilo. E quantos líderes religiosos também fazem isso com as suas próprias esposas? Diminuem, rebaixam elas. E isso está claro no áudio do irmão Paulinho. Por que isso acontece? As moças da congregação, elas são mal preparadas pelos pais e pelos cooperadores de jovens, e pelos anciãos, enfim, pelos líderes. Elas são mal preparadas. E aí, desde o início, na sua infância, lá quando ela é criancinha, ela já é admoestada ao quê? A cuidar da casa, cuidar de criança, viver uma vida de adulto. Então ela não tem juventude. Ela já passa para um tempo já fora do seu tempo. Ela perde a sua infância. É isso que eles ensinam para as moças. Já aprender a ser dona de casa, ser mãe. Eles ensinam isso. Mas hoje as mulheres elas tomaram conta da sociedade aí nas questões aí de empresas. Então, não é um incentivo para que as moças, as mulheres, elas possam exercer um papel grande na sociedade. Nós vimos aí o Arquimedes pregando sobre profissões, mas maiormente voltado para os moços, para eles poderem ser do ministério no futuro. Então a sua profissão, a profissão do homem, ela é atrelada a um vínculo ministerial. Agora das mulheres não. Porque para a congregação, mulheres só prestam para lavar. Mulheres só prestam para fazer as coisas de casa. É isso que a congregação prega. Entendeu? Então as reuniões de jovens, as moças elas são mal informadas, mal incentivadas. Entendeu? Então é assim. Os homens, os moços, eles desde jovens, eles são ensinados a serem machistas. Primeiro, na congregação, os jovens, a primeira coisa que eles colocam na consciência do jovem é sobre o sexo. Eles dividem moços para cá e moças para cá. E aí eles colocam desde a juventude que você não pode ter muito contato com moça, porque eles falam que é um pecado. Eles falam que eles veem pecado em tudo. Os próprios líderes religiosos, eles são maliciosos. Eles falam de roupa, eles falam de não andar juntos numa rua, porque eles acham que tudo vai acontecer um pecado ali, e que eles chamam de pecado. A fornicação, o adultério, a prostituição, que é falado nas escrituras, não tem nada a ver com ato sexual. Tem a ver sim com apostasia da nossa fé e conduta diante de Deus. É simples entender o evangelho da graça de Deus. Mas aqui nós entendemos o quê? Que na congregação
Os moços eles já são ensinados desde criança a serem machistas, a serem arrogantes. O moço ele já é ensinado desde criança a não dar um sorriso, a não contar uma piada, a não se divertir, a não brincar, a brincar somente de cultinho. Nós pegamos aqui, tem vários vídeos meus aqui falando sobre alienação infantil dentro da congregação cristã no Brasil. Entende? Inclusive, eles crescem, na reunião de mocidade é incentivado a eles que o homem ele tem que ser o cara que vai trabalhar e a mulher tem que ser aquela que vai ficar dentro de casa e tem que se arrumar para o marido chegar. Então, quem tem que entender o homem é a mulher. E isso na congregação, inclusive nós vimos aí as falas do machista Arquimedes, ele falando que a mulher só serve na igreja para quê? Para concordar com o homem. Para concordar, para corroborar com a palavra do homem. Então, se o homem erra, ela tem que concordar. Se o homem acerta, enfim. Mas o que nós temos que analisar, por exemplo, eu já peguei inúmeros casos onde o irmão não conta para a esposa a sua situação financeira. Teve irmão que já veio pedir auxílio em dinheiro emprestado para mim e eu perguntei para ele, poxa, mas você não falou com a sua esposa? Não, eu não contei para sua esposa. E aí, numa outra vez, eu estava conversando com uma irmã junto com a minha esposa. Eu falei, mas seu marido não contou para você? Ele, não, ela não contou nada para mim. Então, quer dizer, se ele falece, como é que fica? Porque isso é ensinado na congregação. Esse machismo, esse escravagismo, isso é ensinado na congregação. Entende? Então, os homens, eles são controladores. Eles regram a roupa da irmã, eles regram se a irmã passa uma maquiagem, eles regram o cabelo da irmã. A irmã, ela fica aprisionada só no olhar do esposo. Se a irmã passa uma maquiagem, ela já olha para o esposo ele já fecha a cara e ela é obrigada a tirar a maquiagem. Quantas situações que a gente vê de roupa, quando ela vai comprar uma roupa, o marido está ali observando. Ele dá a dica, ele dá a opinião. As mulheres, elas são incentivadas a serem bonecos e fantoches desses homens machistas de dentro da congregação cristã no Brasil. É isso, elas não são livres. Às vezes a mulher quer colocar uma calça, mas o homem, pelo fato dele ter um sonho de ser do ministério, ele não deixa ela colocar uma calça. Mas isso vai separar a pessoa do amor de Cristo? Está escrito na palavra, nada nos separará do amor de Cristo. Mas o homem separa por causa do estereótipo, por causa do material. É simples. O homem ele controla a mulher dentro da congregação cristã no Brasil. Ele controla a ponto dele analisar tamanho de cabelo, vestimenta, conduta. Tem homem que analisa quanto tempo que a mulher vai no mercado. Ele já acha que aconteceu alguma coisa. Ele já acha que na fila do pão aconteceu um pecado. É simples. Ah, mas eu tenho zelo pela minha mulher. Não, você não tem zelo. Aqui dentro da tua cabeça o que você tem é senso de escravagismo. E isso não é culpa sua. É culpa do seu líder religioso que colocou essa fantasia na tua cabeça. Entende? Então, os homens, desde a sua juventude, eles são ensinados dessa forma. A manipular as mulheres, a manobrar as mulheres. Inclusive, eles roubam a moral das mulheres. E acabam fazendo delas submissas. Assim como o irmão Paulinho pregou aqui. Quando você não tem moral, você é submissa. E quando você é submissa, você tem medo do quê? Você tem medo de perder a tua alma e servir de escândalo na obra de Deus, que é a congregação cristã no Brasil, que eles dizem que é a obra de Deus. Entende? Então o mundo da congregação é um mundo fechado. O jovem não pode brincar, se divertir, não pode ir num cinema, não pode ir num parque, não pode ir numa festa regional, ele não pode simplesmente ser jovem. Ele não pode. Ele tem que usar uma roupa, um terno, enfim. Ele tem que congregar na reunião de mocidade, reunião de jovens. Se ele não congregar na reunião de jovens, ele já está parado. Já está desviado. Está na carne. O pecado pegou ele. Ora a Deus pelo meu filho. Os próprios pais fazem isso. Eles vão até o ministério e desnudam o seu próprio filho. Ora a Deus pelo meu filho, porque o meu filho não quer mais vir na igreja. Eles acham que a salvação está dentro da igreja. A salvação já está nele, em Cristo Jesus.
A salvação, todos já nasceram com a salvação. Não é mérito nosso, não é por obras. Porque pelas obras nenhuma carne será justificada. Então, os jovens, desde a sua juventude, eles são preparados já para namorar e namorar em pouco tempo. Não existe nem namoro. O que é falado dentro da congregação é o que? É noivado e casamento. Em 1 ano, no máximo, você já tem que se casar, porque você não pode dar espaço para o diabo. Isso é alienação, isso é machismo, isso é escravagismo. Isso sim é falta de caráter, de moral da instituição religiosa chamado Congregação Cristã no Brasil. Gente, se você gostou desse vídeo, compartilhe ele nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Ative o sininho das notificações para você receber novos vídeos. Compartilha para que essa palavra possa atingir e chegar em muitos mais corações e que as pessoas possam ser libertas por essa palavra, possam ter a mente de Cristo ativada em vocês. Tá? E não deixe de se inscrever no nosso canal, tá ok? Deus abençoe a cada um, paz e graça a todos.